Boa noite, pessoal. Meu nome é Vitor Hugo de Oliveira. Eu faço faculdade de Engenharia Mecânica no turno da noite na Faculdade Anhanguera de Uberlândia. Estou no 10º período. E eu estou fazendo esse vídeo para o projeto interdisciplinar, né, em correlação com o EAC da Cogna. E o tema que eu escolhi, né, para o meu trabalho foi a impressão 3D e materiais metálicos. Eu vou começar introduzindo um pouco da história, que começou lá nos anos 80, né? Porém, o pessoal utilizava polímeros, plásticos. Porém, com o passar do tempo, né, dos anos, na década de 90 mais precisamente, eles começaram já a estudar a fundo sobre essa parte de impressão 3D como materiais metálicos, que seria a manufatura aditiva metálica. Nos anos 2000, as empresas aeroespacial, automotiva e médica já estavam usando esses métodos, né, por questão de tempo, qualidade do material, resistência e tudo mais. No entanto, né, esse é uma coisa muito complicada, porque esse método ele tem um alto custo, né? Você fazer a impressão 3D de materiais metálicos, ela é muito cara, ela demanda de muito material específico, ainda não são todos que fazem, tem tudo isso, né? E o que acontece? Junto com essas dificuldades, né, também vieram, né, as tecnologias, inclusive atualmente, né, essa inteligência artificial que a gente está tendo hoje, está ajudando muito, porque eles estão estudando cada vez mais para quê? Para correlacionar a inteligência artificial com isso, para saber se às vezes a peça pode ter uma falha, se pode ter um problema, e impedir que faça a impressão, né? E além do mais, né, colaborar para melhorar os valores desses equipamentos. Essa tecnologia, né, da impressão 3D em materiais metálicos, ela pode ser feita por 3 processos. O primeiro dela é o DLMS, que é a sintetização direta do metal a laser. O que acontece? O laser ele vai aquecer o pó camada por camada até ele formar a estrutura final, né, ou a peça final. O outro processo é o SLM, é a fundição a laser do metal. É bem parecido com o anterior, porém ela funde de uma única vez toda a peça, deixando ela mais resistente. E por último é a deposição de energia direta. É usado um laser ou um arco elétrico que ele vai derretendo um pó metálico ou fio e ele vai criando camada por camada, né, dessa peça. E ele vai gerando essa peça em cima de uma superfície. Apesar de tudo isso, né, da impressão 3D, ela tem algumas vantagens. Por exemplo, ela pode fazer peças muito complexas, ela tem as questões das propriedades mecânicas, né, de ter uma boa resistência. Ela reduz um pouco, né, desse desperdício dos materiais e ela te permite uma melhor customização. Entretanto, ela também tem suas desvantagens, né, que vai ser o alto custo, a limitação do tamanho da peça, porque dependendo do tamanho da peça, a máquina às vezes não vai conseguir fazer. Tem a questão do acabamento, que vai te exigir um acabamento, às vezes você não consegue fazer em fundição e usinagem a peça, mas você vai ter que usar esse processo depois para dar um acabamento superficial nessas peças criadas pela impressão, né, aditiva do metal. Então, assim, a gente nota que dos anos 80 para cá, a impressão 3D ela progrediu muito, né? E ela tem ajudado muito em questão de eficiência, sustentabilidade, qualidade, né? O tempo, a praticidade, você já ter um equipamento desse que já te fornece a peça na hora, né? Você não precisar, às vezes, fazer por fundição, né? Que pode ser que não funcione. Então, ela tem um grande potencial aí para no futuro ela se tornar uma das tecnologias de ponta nas indústrias, né? Ainda mais com essa tal indústria 4.0 que tá chegando não, né? Já tá aí, né? E eles falam até dessa indústria 5.0. Então eu acredito que com as tecnologias e o avanço, isso não vai demorar muito, mas vai acontecer. Então é isso, pessoal. Fico agradecido pela atenção. Esse foi o meu trabalho sobre a impressão 3D, né, em materiais metálicos. Obrigado.